Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo hoje, mais um vídeo sobre o Livro dos Espíritos com o auxílio do Filosofia Espírita. Mas antes de começarmos o vídeo, já vou pedindo vocês que vão deixando um joinha, que assistam os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio e que interajam com a gente no comentário. A Gisele vai ler para a gente a pergunta, vamos ver o que os Espíritos têm a nos dizer e comentar um pouquinho sobre. Bora lá. Então, do Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1 dos Espíritos, questão 92. Os Espíritos têm o dom da ubiquidade? Por outras palavras, o mesmo Espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? E os Espíritos respondem: não pode haver divisão do mesmo Espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções, e é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É apenas um. No entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. E tem uma segunda pergunta: todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? E eles respondem: muito longe disso, depende do grau da sua pureza. E aí tem um comentário aqui do Kardec: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Tal como uma centelha que se projeta à distância, sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal como ainda um homem que, se mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. E aí, João, o que você entendeu aí? O que você tem a nos dizer sobre o dom da ubiquidade dos espíritos? Então, Gi, nessa questão aí, principalmente após o comentário do Kardec, ele deu uma boa mastigada pra gente, né? Entendemos aqui que o espírito ele é indivisível, ou seja, o dom da ubiquidade na verdade não existe, né? E o que os espíritos trazem pra gente como explicação é que cada espírito ele tem uma luz própria dele e ele vai desenvolvendo cada vez mais essa luz com o passar das encarnações. O que faz ele parecer presente em diversos lugares diferentes é exatamente isso, o poder da luz dele. Então, o espírito ele não precisa necessariamente estar fisicamente em algum lugar para ele se fazer presente. Ele consegue se fazer presente através da luz, assim como o Sol. O Sol ele ilumina diversos planetas. Ele está exercendo ali uma influência sobre diversos planetas de forma totalmente natural, sem precisar de ter um Sol para cada planeta. Então, essa analogia aqui que os espíritos trazem para a gente, acho que começa a nos dar um norte e facilita o nosso entendimento. E eu pensei aqui agora, né, numa outra analogia que a gente pode fazer, né? Aí a segunda pergunta, né? Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? E aí eu queria fazer uma comparação com o Sol também, né? Um Sol e uma estrela, todos eles irradiam uma luz, né? Mas a luz do Sol, ela consegue atingir muitos lugares ao mesmo tempo, com muito mais intensidade do que uma estrela, por exemplo, né? Então, é uma analogia para a gente entender, né, como que alguns espíritos têm essa luz, né, muito mais forte, pode estar presente, assim como Jesus, em todos os lugares. E no caso aí a gente, por exemplo. Que no caso o Sol ele pode atingir mais planetas aqui no sistema solar, né? Mas as outras estrelas elas têm os seus próprios sistemas estelares que muitas inclusive vão ser mais poderosas que o Sol, na verdade. Sim. Exatamente, então. Mas aí a gente está pensando só relativamente aqui, né? Sim. Só para incompreensão. Mas eu acho que quando ela disse é sobre existir vários pontos que também irradiam a luz como espírito, né? Então não tem só um espírito que irradia, assim como não tem somente um sol que irradia, né? Tem diversos, assim, de acordo
com o tamanho da massa, por exemplo, do Sol, é o tamanho da evolução desse espírito. Então, quanto maior, mais vai irradiar, mais o alcance vai conseguir exercer algum tipo de influência, né, sobre outro ser, digamos assim. Tanto que muitas estrelas estão a tipo milhões de anos-luz de distância da Terra e a gente ainda consegue vê-las à noite, quando não tem muita poluição visual. Sim, exatamente. E essa questão do desenvolvimento do espírito para aumentar a luz dele. Uma coisa que é muito interessante é que todas as obras básicas no geral do espiritismo, na verdade, praticamente todas as obras de qualquer religião, né, sempre vão mas principalmente espíritas, sempre vão estar nos dizendo sempre a mesma coisa, que a partir da nossa elevação moral, a partir da gente se tornar mesmo pessoas melhores, que a gente vai conseguindo se depurar e os espíritos eles vão se tornando menos materiais, que a gente já estudou em algumas outras questões. O perispírito se torna menos material, menos grosseiro, digamos assim, nas palavras do próprio Kardec. Então esse espírito ele passa a poder também irradiar mais a sua luz. É algo que está sempre sendo dito, né? Que é sempre a evolução moral, ou adquirir novas qualidades, ou então melhorar as que já temos, né? Principalmente, e aprender coisas novas, o que nos torna pessoas melhores, o que nos torna espíritos melhores. Sim, e mais capazes também. Eu acho que com isso tudo que você falou, acaba que nós conseguimos amplificar a nossa luz. E quando a gente está reunido num ambiente que todos estão em prol da mesma coisa, né? Por exemplo, todos realizando um trabalho de caridade, ou igual aqui estamos realizando um estudo, né? Buscando nos melhorarmos cada vez mais, acredito que é ainda mais amplificado, porque estamos aqui reunidos com a mesma intenção. Então a minha energia está contribuindo com a sua com a da Gisele, e assim a gente consegue fazer, digamos que uma rede, né? Uma rede grande. Vídeo, né? Que a gente faz o vídeo aqui, a gente não se divide, mas esse vídeo atinge vários lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Várias pessoas ao mesmo tempo. Então quem está assistindo a gente através, sei lá, de uma televisão, celular, computador, é como se a gente estivesse lá. Então a nossa luz, digamos assim, né, nessa comparação, está irradiando até você aí, nosso ouvinte, telespectador, mas nós não estamos na sua casa. Então cabe exatamente com o assunto de hoje, né? Exatamente, porque a gente está ligado em pensamento, né, em vibração. Então é uma das formas, né, então, da gente estar em outros lugares, né, ao mesmo tempo, então, sem se dividir. Então a resposta o espírito não tem a capacidade de se dividir, mas ele pode estar em outros lugares, como a prece também, né? Então, a prece, querendo ou não, é uma forma de irradiação, porque você está enviando as suas energias positivas para algum outro lugar, ou então para alguma outra pessoa, ou então para um grupo de pessoas, em prol de auxiliá-los. Então a prece é uma boa forma de comparação. Mas outra coisa também que a gente tem que entender é que não vai dar pra gente, não é algo que é 100% compreensível, essa capacidade de irradiação do espírito também pra gente. Porque, claro, a gente consegue entender que é possível uma luz atingir vários lugares, e é possível um vídeo chegar em várias casas. Mas não tem como a gente entender completamente esse processo, porque primeiro que nós ainda somos espíritos não tão evoluídos assim, nós ainda temos um nível de evolução relativamente baixo, e também pelo fato da gente estar encarnado ainda, né? Que o nosso corpo acaba sendo um limite em relação a isso. Que, claro, é importante a gente estar encarnado, o nosso corpo ser um limitante é um dos principais fatos que nos leva a nos tornarmos espíritos melhores para quando a gente for desencarnar.
porque faz as coisas serem um pouco mais difíceis, assim. Porque, tipo assim, considerando que você é um espírito desencarnado, que você pode ir para qualquer lugar, assim, na velocidade do pensamento, que você consegue materializar coisas, dependendo do seu nível de evolução até. É muito fácil você simplesmente ir até um lugar e ajudar outra pessoa, depois voltar para o conforto da sua casa e sentar lá e descansar. É muito fácil você... não necessariamente é fácil, mas é bem mais fácil você compreender a ideia do perdão, de você perdoar um outro que já te fez mal, porque você sabe que você vai viver por milhares e milhares de anos. Mas quando nós estamos aqui nesse corpo físico, que a gente está nesse meio físico que é limitado, que para você poder fazer algo de bom, você tem que se levantar, você tem todo um processo de locomoção para ir até o local onde você vai fazer alguma coisa. Um desgaste físico, né? Um desgaste físico. Mental. Depois de você fazer alguma coisa, qualquer coisa de boa que seja, você vai, conforme você vai fazendo outras coisas durante o dia, você vai acabar se cansando, você vai ter que descansar e dormir por algumas horas. Você vai ter que também, depois que você faz essa coisa boa, você vai ter que se locomover de novo. Ou então, às vezes, mesmo que você, sei lá, a coisa boa que você está fazendo é tentar auxiliar algum amigo virtual que você tenha, é tentar conversar com alguém que você não está podendo ir até essa pessoa no momento. Isso ainda assim tem um certo desgaste físico. Porque até socialização mesmo é uma coisa que, tipo assim, mesmo a pessoa mais social do mundo, ela não consegue fazer isso infinitamente. Alguma hora ela vai cansar e ela vai precisar de um tempo sozinho para refletir, um tempo sozinha, e vai precisar de descansar mesmo, né, de dormir. Sem contar que também o nosso corpo físico ele nos força a termos que fazer certos trabalhos, no caso, né? Porque considerando um espírito que não precisa de se alimentar, que não precisa de beber água, assim, só esse fato já poderia ser um catalisador pra gente não fazer quase nada, né? Porque se você não precisa de lutar pelo seu ganha-pão, você também não... Ou pelo menos para a organização das suas coisas, para a limpeza da sua casa, ou mesmo para... Você não precisa de fazer a manutenção do seu corpo físico, assim. Isso já seria um catalisador para... Catalisador não, como que chama? Limitador. Um limitador na nossa evolução. Sim. Por mais contraditório que isso possa parecer. É verdade, interessante essa reflexão. Sim. O que mais, João, você tem aí de entendimento? Aqui no Filosofia fala, né, sobre Jesus, que é o nosso maior exemplo disso, de estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Jesus pode estar em qualquer lugar da Terra simultaneamente, ele não precisa de se deslocar. Se ele quiser, ele pode, mas ele não tem essa necessidade, exatamente por isso, porque a luz dele capta todo o planeta. E Jesus, como outros espíritos menos evoluídos que Jesus, mas ainda numa escala evolutiva bem grande, tem a capacidade, né, de nos passar informações, mensagens através de imagem ou simplesmente através de som, contanto que a gente também esteja preparado para captar esse contato, né? Então, E aí nós temos a espiritualidade, sim. E também os livros, e aí cada um com o seu limitador tem o acesso, né? E também tem a questão muito da sintonia, né? Porque não adianta... Imagina, por exemplo, que você está prestes a, sei lá, agredir uma pessoa na rua. Você vai sequer escutar se uma pessoa física, uma pessoa encarnada, falar alguma coisa boa pra você que você deveria estar fazendo? Você não vai, porque você vai estar com raiva da pessoa que você está agredindo na rua, você tá em sintonia com o ódio que você está sentindo nesse momento. Você não está nem sequer capaz de refletir sobre isso no momento. Da mesma forma,
uma mensagem positiva que algum espírito for te passar, para você recebê-la, você tem que estar em sintonia. Mesmo porque muitas vezes a gente recebe alguma sintonia assim, a gente não segue e acontece algum problema. Exatamente, né? A gente tem várias intuições, né? Sim. E a gente às vezes não segue ou depois você pensa, poxa vida, né? Um exemplo eu acho que, tipo assim, deixa claro que cada um de nós tem essa capacidade de fazer com que a luz alcance outras pessoas com a luz um pouquinho menor, digamos assim. São as reuniões públicas, né, que a gente tem aqui na casa, ou, enfim, dependendo da religião, tá lá no culto, na igreja, que estamos todos com a mesma intenção, né, de passar a mensagem de Deus, do Cristo. Faz com que aqueles espíritos desencarnados que estão ali para escutar a palavra seja, sim, iluminado e, como que eu posso dizer, influenciados também. Né, pela sim, sejam tocados. E até os encarnados também, de certa forma. Também, exatamente. E aí seria uma forma de explicar mesmo a mensagem, o espírito, no caso, irradiando uma mensagem. Sim. Para fechar, eu vou ler aqui o último parágrafo para a gente refletir um pouquinho do livro Filosofia Espírita, do capítulo Ubiquidade. No meu caso, né, é um volume 1 e 2. Ainda temos muito que aprender acerca dos poderes espirituais, mas é bom que comecemos onde nos encontramos, porque Deus está presente em toda parte, e para encontrá-lo, basta querer, entrando assim em condições de aprender com Ele. E os melhores processos são os ensinados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, né, a gente tem aí o que a gente comentou um pouco, Deus está em todos os lugares, a gente sabe como buscar, né, encontrá-lo, né? A gente tem o exemplo do Cristo, a gente sabe o que seguir. Eles estão em todos os lugares, como o exemplo que você deu, seja a gente aqui no nosso estudo, numa igreja, num culto no lar, em todos os lugares, a presença divina é certa, né? Então, a mensagem que deixa aqui pra gente, que a gente ainda tem muito que aprender sobre esses poderes espirituais, mas que a gente está com, né, o caminho, a gente tem o caminho e o exemplo a ser seguido. Certo? Certo. E aí, o que mais? Então, eu acho que fica muito essa mensagem aqui que fala sobre a gente começar agora, porque sabemos que a vida é eterna, né? A vida espiritual é eterna, e sabemos que aqui na Terra é o momento mais complicado de evoluir, mas é onde a gente consegue dar saltos, porque é onde a gente vai passar pelas provações, onde a gente tem a oportunidade, mesmo diante da dificuldade, continuar trabalhando para evoluir. Isso é muito valoroso no mundo espiritual. Então, independente da idade, né, nossa, de quem está assistindo o vídeo, que a gente possa começar a contribuir dentro das nossas limitações, mas evoluindo um pouquinho mais, que essa é a mensagem que os espíritos trazem para a gente. Deus está em toda parte, então mesmo em relação a pessoas que possuam religiões não cristãs assim, de certa forma a mensagem de Deus também está lá. É só você pegar para analisar que a maioria das religiões existentes na face da Terra, praticamente todas, no fim das contas, quando você pega para estudar as principais bases delas, elas estão de acordo com a lei de amor, com a lei de caridade. Então a bondade de Deus está por toda parte, mesmo não explícita, né? Mesmo quando não explícita, também mesmo quando falada de formas diferentes. Sim, também. E por pessoas diferentes. Sim, então que a gente capte a essência, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem um joinha, também opinem o que vocês acharam aí nos comentários. Sim, estamos cada vez mais testando formas diferentes, né, de nos comunicarmos com vocês,
Então deixa um feedback e até o próximo vídeo. Valeu! Próximo. Se inscreva aí também, galera.